Meninas, muito obrigada, vocês são um sucesso, muito obrigada mesmo. Eita, que esse louvor foi poderoso, hein? Então já iniciamos muito bem, né? Eita, quero agradecer mais uma vez a irmã Neide, pastor Johnson, Rafa que cuida da gente, Carlene, nossa amiga Rita, né, que ensina a gente. Então, muito obrigada a todos. Quero agradecer esse príncipe lindo. Meu Deus, amor, que honra você estar aqui. Você é o amor da minha vida e eu quero agradecer porque ele sustenta nosso ministério, é ele que investe para que eu consiga estar aqui. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. E quando eu recebi o convite, né, de estar aqui, veio 2 textos ao meu coração e eu tenho ele de cor porque eu aprendi quando eu era da Igreja Católica. E lá nós temos os nossos irmãos católicos que nós fazíamos essa oração todos os dias, não só lá, mas eles ensinaram que nós fizemos essa oração diariamente. Aí você pode colocar Atos 2, 42. O Atos 12 é o próximo. Atos 2, 42 diz assim: E perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Segue, Rai. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e seus bens, repartiam com todos e dividiam segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Olha só, essa palavra, ela ensina, né? Como é que nós devemos viver agora? Porque era isso que os discípulos faziam, era isso que os apóstolos faziam. Eles estavam reunidos todos os dias, e às vezes a gente não quer vir na terça, aí não, vou só uma vez na semana, vou só na quinta, e aí a gente quer os resultados que tinha lá. Como é que Pedro fazia? Pedro passava e a sombra curava, mas olha lá, existe um processo, e sabe que eu e você precisamos participar desse processo? Às vezes um culto aqui na quinta, um culto aqui de terça, um culto aqui de domingo, ele não vai ser suficiente para que essas manifestações sejam expostas através da minha e da sua vida. Nós precisamos estar mesmo diante do Senhor, com o coração rendido a fazer aquilo que Ele deseja. E o que nós precisamos estar atentos? Será que nós estamos com o nosso coração rendido em orações? Será que nós estávamos hoje? Você está preparado? Olha para você, para o seu coração, não precisa responder. Você está preparado para vender tudo e dividir com seus irmãos? Ou a gente fica assim, não, eu tenho que correr, porque hoje o nosso dia a dia, o nosso correr, o nosso trabalhar, de fato, faz com que nós percamos, às vezes, o temor, às vezes percamos a sensibilidade, aquele tato com o outro, de ficar assim, não, pastor, está precisando de oração, mas daqui a pouco eu oro, viu, pastor? Eu vou só terminar aqui essa louça. E aí o que é? A compaixão, exatamente. E aí a gente fica ali correndo com o nosso dia a dia e o outro está perecendo. E sabe que nós somos chamados à oração? Nós fomos chamados a estar nessa brecha de oração. O Senhor, Ele está lá no trono. O Senhor, Jesus veio, deixou conosco o Espírito Santo, está lá como nosso intercessor, não é assim? Mas Ele precisa de alguém para dar legalidade para o que acontece aqui. Porque a Bíblia diz que a terra é dos filhos dos homens, não é assim? Então, o céu é o céu do Senhor e a terra é do Filho dos homens. Então, quem é que tem que mandar aqui? Eu e você. E se nós não estivermos atentos a isso, as coisas vão passar, tudo vai se acabar, você vai até para o céu, vai. Mas vai chegar lá, vai estar tão sem graça, porque não vai ter coroa, não vai ter umas pérolas na sua coroa. Por quê? Porque você preferiu, escolheu estar vivendo mais naturalmente do que conforme a Bíblia diz que nós temos que fazer como apóstolos e como discípulos. E aí, lá em Atos 12, 1,
Aí, às vezes a gente fica, pode colocar Atos 12:1, às vezes a gente fica assim, querendo resultado, querendo manifestação do Espírito, mas não, às vezes não nos entregamos como deveríamos, né? E às vezes a gente olha ali, nossa, mas a Carlene ora, pelo amor de Deus, a menina é terrível na oração, eu vejo, a irmã dos anjos, não é assim? Aí o pessoal fala, mas por que com a Carlene funciona e comigo não funciona? Ei, liga para a Carlene, que a Carlene dá ordem aos anjos, o mesmo poder que tem na boca da Carlene na tua. Mas sabe o que é? A Carlene se entregou. O povo não quer orar, manda para a irmã, né? Mas o que é isso? É a entrega. Talvez nós precisamos. É necessário que nesses últimos dias nós nos entreguemos à oração. Para quê? Para que as nossas orações sejam respondidas, para que outro seja salvo. Por quê? Porque a partir da nossa oração, vidas serão salvas. Homens e mulheres podem. Você pode paralisar um acidente, você pode paralisar uma doença. Por quê? Porque você está na brecha, aqui dando ordem para que o céu se mova na terra. Não é assim? Em Atos 12:1, a irmãzinha vai lá colocar para nós. Fala para nós sobre oração, como proceder, e nós vamos aprender mais hoje, amém? Você quer aprender mais do Senhor? Claro que quer, por isso que você está aqui, né? Parabéns, muito obrigada. Eu quero agradecer aos 1.500 ouvintes aí da nossa... Estão ao vivo. Gente, e por aquele mesmo tempo... Não, Atos 12:2:1. Não é isso não, irmão. Vamos lá, vamos. Atos 12... Pera lá, Atos 12. É ao vivo, hein, gente? É 12, Atos 12, irmã, não é 2. Uai, Atos 12, calma. A irmã estudou. Aleluia. Amém? Sim, vamos lá. É isso mesmo, perdão, é porque onde eu vou chegar é mais distante. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram dias de azimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando 4 quartetos de soldados para que o guardassem, querendo representá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua. Amém. Por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante a porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro na ilharga, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata tuas alparcas, as suas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia e não sabia qual era a real que estava sendo feita pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passavam pela primeira e segunda guardas, chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro agora, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. E tudo o que o povo dos judeus esperava. E que, considerando nele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos orando. Eita, Deus bom! A oração, ela tem efeito. Ela tem resultado. Ela quebra cadeias. Essas cadeias eram visíveis, eram cadeias palpáveis. Mas sabe que hoje eu posso não estar aprisionada a uma cadeia palpável, mas sabe que eu posso estar aprisionada a alguma cadeia na alma, na mente, no corpo. E hoje é noite de libertação. Amém? Porque nós vamos nos levantar em oração, em ousadia, sabendo que Deus
Pode. Ele pode interferir do céu naquilo que você orar hoje à noite. E sabe que nós temos tido experiências extraordinárias nos cultos de orações. Semana passada o pastor Cristóvão fez algo aqui sobrenatural. E eu creio que resultados vão ser falados aqui. Nós vamos falar de tudo aquilo que nós oramos. Por quê? Porque nós cremos que quando nós oramos, o céu se move. O céu se move em nosso favor. Deus trabalha a nosso favor. E eu creio que nada daquilo que foi orado vai ser despedaçado, vai ser roubado. Nada vai ser roubado. Nós vamos receber de cada uma das nossas orações. Nós vamos receber respostas daquilo que nós temos orado. E nós precisamos estar sem medo, intrépidos, com o coração disposto e disponível para estar nesse lugar de oração. Sabe? Os apóstolos iam todos os dias para o templo. Todos os dias. E às vezes nós saímos de casa, falamos mais ou menos com o Senhor. Ai, Pai, bom dia. Correndo, toma um café, bom dia. Tá tudo bem, mas a gente precisa ter um tempo maior com o Senhor. Porque Ele quer responder às nossas orações. E Ele só responde através de um parar, de um ouvir. Às vezes a gente precisa só de um tempinho, de um silêncio para ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas. Porque Ele responde na hora. Mas eu estou tão agitada, minha mente está tão agitada que eu não escuto. Aí fico orando, às vezes as mesmas coisas. Aquilo que o Senhor já respondeu. Sabe como é que é menina? Eu tenho uma menina lá em casa. Né? Mãe, faz isso. Tá bom, filha, já está feita. Aí às vezes ela não viu, aí fica, mãe, tem que fazer isso, mãe, tem que fazer isso. Filha, eu já fiz. E o Senhor está falando para você hoje, eu já fiz. O Senhor já fez. Já está feito. Já está pronto no reino do Espírito. Já está pronto, nós vamos só estender as mãos. E hoje é um dia onde nós vamos estender a mão. E nós vamos pegar aquilo que nós estávamos aguardando. Sabe, o Senhor tem respostas para nos dar essa noite. E nós vamos orar intensamente, incessantemente. É legal aqui que a igreja orava, né? Vamos lá. Ele fala que a igreja orava incessantemente, né? Vamos lá, onde ele... Eu até marquei, mas eu acho que eu mudei a versão. Mas a Bíblia diz que eles oravam sem parar. Incansavelmente. E às vezes a gente está tão cansado que esquece de orar. Não é? E aí a gente passa o dia, passa a noite, e às vezes a gente precisa orar por alguém, precisa orar, né, ter um tempo com o Senhor para ter uma resposta, e às vezes a gente está tão disperso que a gente deixa de ouvir a oração, deixa de ouvir a instrução, e ainda acha que Deus está errado, Deus está atrasado. Deus não está atrasado. Deus está no lugar dele certinho, fazendo a coisa certa. Às vezes eu e você que estamos com os ouvidos desatentos. E sabe que eu gosto de uma frase do Smith Wigglesworth, vou falar igual minha amiga internacional. Ele fala que raramente passa meia hora orando de uma vez, mas ele nunca passa meia hora sem orar. Sabe que a gente precisa, se você não tem meia hora, não deixe de passar meia hora ali sem orar. Esteja atento, esteja conectado ao Senhor. Sabe, nós precisamos estar conectados a esse Pai, a esse trono, que é dele. Se a gente estiver só olhando para as coisas naturais, nós somos os miseráveis. Miseráveis. Então nós precisamos estar atentos ao reino espiritual, porque nós somos espirituais. Então tudo isso que está aqui vai passar, é passageiro. E é tão rápido. Todo mundo sabe que um dia desse foi janeiro, não foi? Olha agora agosto. A gente podia até falar alguns dias atrás, rapaz, estamos no meio do ano, né? E nem pode mais falar isso, já passou do meio do ano. Então nós precisamos nos atentar, nos conectar e entender, sabe? Olhar ali para tudo aquilo que a gente tem escutado aqui, tá? Não ficar anestesiado, não é, Rodrigo? Porque às vezes nós estamos anestesiados, né? Deixando de... como se estivesse dormindo mesmo, assim como o Rodrigo falou na ministração dele. Dormindo, as coisas passando e você, sabe? Então a gente precisa ter cuidado, por quê? Porque às vezes eu estou aqui orando, a minha oração para a minha pessoa, para a minha família,
E muitas vezes eu posso ser apenas brecha. Sabe que a gente precisa se cuidar, porque muitas vezes o Senhor está te acordando na madrugada e você está achando que é porque você perdeu o sono. Não é assim? Fique atento. O Senhor, Ele está contando com você. E muitas vezes você está achando que é porque está para... não, mas perdi o sono. Não é para orar. Perdeu o sono, levanta e ora. Não sei como orar, ore em línguas. Sabe? E o Senhor, Ele pode dar o poder de interpretação para você decifrar aquilo que você está orando, mas se não der também está tudo bem. Você está salvando alguém. Você está na brecha para alguém. Você está na brecha para que o Senhor possa operar na terra através da sua oração. E o que nós fazemos aqui todas as terças é isso. É estando em brechas para orar pelos nossos parentes, para orar pelos nossos familiares, para orar pela nossa nação, para orar pelo nosso ministério, para orar pelos missionários. Então nós precisamos estar aqui sim nas terças. Terça-feira não é um dia que você, qualquer que você, hoje não estou tão cansada, eu vou para a igreja. Não, é o dia que você vai estar aqui e vai mudar o destino de pessoas. Você vai mudar o destino de pessoas, você vai mudar diagnósticos. Sabe, gente que estava para morrer, você vai orar aqui e vai viver. Gente que estava com diagnóstico de morte, vai viver e vai falar assim, eu tive um encontro com o Senhor. Por quê? Porque você orou, porque você intercedeu, porque você falou, Pai, eu preciso dele ainda nessa terra. Pai, tira essa doença, porque o Senhor não é glorificado na doença. Então eu e vocês vamos orar aqui hoje, incessantemente, incansavelmente, se colocando em uma brecha. Sabe, você pode colocar assim a sua oração, mas hoje eu oro para que nós possamos orar por outros, para que nós possamos estar na brecha onde alguém não tem ninguém. Sabe por quê? Porque eu tive alguém que orou por mim e sou muito grata por pessoas, e todas as vezes que eu as encontro, eu agradeço. Mas sabe que tem gente lá fora que não tem ninguém que ore por elas? E hoje você vai orar por esse alguém que não tem ninguém, porque você vai ser alguém na vida deles. Você vai ser uma brecha na vida daqueles que estão necessitados hoje. Sabe? Ore ao Espírito e peça, Espírito Santo, direciona o meu espírito, fale comigo quem, aonde, é na Angola, é no Japão, é no Chile, aonde? É por quê? É por cura? É por salvação? É por quê? É por finanças? É por almas? É por mente? Eu preciso que o Senhor, Ele vai te dar a instrução, é você desejar. O Senhor, Ele dá aquilo que a gente deseja. Ele dá aquilo que nós desejamos. Então, hoje, eu desejo que nós oremos por outros e que outros sejam alcançados. E eu não preciso saber que ele foi alcançado. Eu só preciso crer que aconteceu. Eu só preciso ter a convicção de que aquilo que eu orei aconteceu. E vai acontecer. E vai acontecer. Sabe por quê? Porque o poder que ressuscitou Jesus entre os mortos está em você. E você vai ressuscitar outros. Você vai curar outros. Você vai tirar outros daquele lugar de tristeza, de derrota, de escuridão. É você que vai levar a luz. Amém? Olá, que bom que vocês ainda estão por aqui. Que ministração poderosa que vocês acabaram de assistir. Só que não acaba por aqui. Lá em Romanos 10 vai dizer que aquele que crê com o coração e declarar com a sua boca que Jesus é o seu único Salvador, isso sim vai acontecer. E vamos fazer essa confissão agora comigo. Deus, eu reconheço que Senhor Jesus é o meu Salvador, que através do teu Espírito ele foi ressuscitado dentre os mortos. Eu recebo a vida de Deus em mim através dessa ressurreição. Em nome de Jesus, amém. Para você que fez essa confissão comigo, tem um link aqui embaixo. Você acesse ele e nós vamos estar entrando em contato com você. Amém? Sejam praticantes dessa palavra.